Gorila prateado versus orangotango. Quem será o soberano da família dos grandes primatas? Um gorila adulto de costas prateadas é o líder maduro e experiente de um grupo de gorilas das montanhas na natureza. Denominado devido às manchas prateadas em suas costas, o gorila prateado é responsável pela segurança do seu grupo. Um grupo de gorilas, também conhecido como tropa, pode conter de 5 a 30 indivíduos. O gorila de costas prateadas decide para onde a tropa viaja, onde procurar alimento, onde descansar e até onde dormir durante a noite. Já os orangotangos são grandes primatas, uma classificação que inclui os gorilas, chimpanzé e até mesmo os humanos. Eles são os únicos grandes primatas encontrados na Ásia. Os orangotangos também são os maiores mamíferos capazes de viver em árvores. Eles também estão em perigo, tendo sido extintos em algumas regiões da Ásia. A maior parte do seu habitat florestal foi perdida para dar lugar a plantações de palma. Dimensões e descrição. Os gorilas prateados são de porte imponente. Em posição vertical, podem medir cerca de 1,6 a 2 metros de altura e pesar cerca de 160 quilos. As fêmeas geralmente não ultrapassam 1,5 metro e pesam cerca de 90 quilos. Os machos possuem uma crista óssea proeminente no topo do seu crânio e nas suas costas, que ajuda a sustentar o músculo da mandíbula e dos seus dentes. Essa crista óssea confere à cabeça uma forma cônica. As fêmeas também possuem a mesma crista, porém menos pronunciada do que os machos. Os gorilas prateados são extremamente peludos, sendo a espécie de gorila com maior quantidade de pelos. Seus pelos são longos e densos, o que auxilia a se isolarem em altitudes elevadas. Os gorilas prateados adquirem a coloração prateada por volta dos 12 anos de idade. Os machos mais jovens, que ainda não possuem a coloração prateada, são chamados de blackbacks. Já os orangotangos são cobertos por uma longa pelagem avermelhada ou alaranjada, exceto em seus rostos. Seus braços são mais longos que suas pernas curvas, e suas mãos se assemelham muito às mãos dos seres humanos. Como os orangotangos passam a maior parte do tempo nas árvores, seus longos braços, dedos das mãos e dos pés são extremamente úteis para se balançarem de um galho para o outro. A envergadura de um orangotango é maior do que a sua altura. A envergadura dos braços dos machos podem atingir até 2 metros de ponta a ponta. Eles também possuem bochechas maiores, conhecidas como falanges, que formam semicírculos rígidos nas laterais dos seus rostos. Um macho sem falanges pode desenvolver falanges, mas os cientistas não têm certeza do motivo ou do processo exato. Ambos os machos sem falanges e com falanges podem procriar. Em média, as fêmeas dos orangotangos possuem cerca de 1,2 metros de altura, enquanto os machos têm aproximadamente 1,36 metros de altura. As fêmeas têm em média 37 kg de peso, enquanto os machos têm em média cerca de 87 kg. Distribuição e habitat. Os gorilas habitam principalmente habitats de florestas tropicais. No entanto, a quantidade de precipitações varia consideravelmente nas regiões tropicais, sendo um fato importante para o tipo de vegetação que cresce em determinada área. Já os gorilas das planícies habitam as florestas tropicais do leste da República Dominicana do Congo. Os orangotangos podem ser encontrados na Indonésia e outras ilhas. Esses primatas já tiveram uma ampla distribuição por toda a Ásia continental durante o período Pleistocênio. Os orangotangos têm preferência por habitats próximos a corpo d'água, devido à sua grande dependência de frutas. Biólogos descreveram seus habitats como florestas tropicais inacessíveis, exploradas por pântanos infestadas de sanguessugas. As ilhas de Bornéu e Sumatra possuem extensas cadeias de montanhas, e é raro avistar orangotangos em altitudes acima de 500 metros. Em Sumatra,
Os orangotangos são predominantemente arborícolas, devido à presença de grandes predadores, como tigres e leopardos que patrulham o solo da floresta. Em Bornéu, onde há menos predadores de grande porte, os machos se aventuram em terra firme para se alimentar, enquanto as fêmeas permanecem nas árvores devido ao seu tamanho menor. Dieta. Na natureza, a dieta do gorila é semelhante à do chimpanzé. No entanto, os gorilas consomem frutas maiores, folhas e caules maduros. A alimentação dos gorilas inclui partes de pelo menos 97 espécies de plantas, além de vertebrados como cupins e formigas. Os gorilas machos adultos ingerem cerca de 25 a 30 quilos de alimentos por dia, enquanto as fêmeas adultas consomem aproximadamente 2/3 dessa quantidade. Um orangotango geralmente passa cerca da metade do dia em busca de sua comida. Sua alimentação é predominantemente formada por frutas, o que implica que geralmente preferem se alimentar de frutas silvestres sempre que possível. No entanto, quando a floresta está em um período de baixa frutificação, eles aumentam a ingestão de folhas, cascas, sementes e insetos em suas dietas. Como espécie em geral, sabe-se que os orangotangos consomem cerca de 400 espécies diferentes de plantas. Isso também ajuda a explicar o porquê eles desenvolveram uma inteligência tão avançada, pois eles mantêm em sua memória um mapa extremamente detalhado da floresta, registrando onde é e quando certas árvores frutificam ao longo do ano em suas vastas áreas de vida. Comportamentos. Apesar do seu tamanho e força imponente, os gorilas da montanha são bastante gentis e até mesmo tímidos. São animais altamente sociais, mas dentro de suas próprias tropas nômades e unidas. Eles demonstram afeição uns pelos outros, frequentemente se abraçam e brincam, assim como os seres humanos. Assim como os humanos, os gorilas da montanha são capazes de rir e até mesmo jogar objetos quando estão com raiva. Embora geralmente sejam pacíficos, os machos jovens de outras tropas podem desafiar um gorila prateado. Para afastar o gorila indesejado, o gorila prateado bate no peito com a mão em concha, grita e mostra os dentes, podendo até mesmo atacar o intruso. Os orangotangos geralmente são calmos e deliberados. Em cativeiro, eles mostram uma considerável inteligência e persistência, especialmente na manipulação de objetos mecânicos. Eles demonstram habilidades cognitivas, como raciocínio casual e lógico, autorreconhecimento em espelhos, engano, comunicação simbólica, previsão e produção e uso de ferramentas. Os machos adultos são os mais solitários, exibindo comportamento ameaçadores ao encontrar outros machos. Eles só compartilham companhia com as fêmeas para fins de reprodução. Mas afinal, quem venceria em uma luta? Um gorila ou um orangotango? Tanto os gorilas quanto os orangotangos são várias vezes mais fortes proporcionalmente ao seu peso do que os seres humanos. Esses dois membros da família dos grandes primatas vivem em regiões totalmente diferentes do mundo e nunca se encontraram em seus habitats naturais. Portanto, como não temos uma resposta precisa para essa pergunta, precisamos fazer uma suposição. Considerando um confronto entre um gorila macho adulto e um orangotango macho adulto, eu escolheria o gorila. Os orangotangos são animais solitários e transitórios que dependem principalmente de seu braço longo e forte para se locomover. Geralmente eles evitam um confronto direto e não possuem as grandes presas e mandíbulas proeminentes dos gorilas. Seus corpos também não são tão adaptados para o movimento no solo, e eles preferem evitar outros animais em vez de lutar diretamente. Sua habilidade de escalar é muito mais eficaz do que confrontar predadores. Por outro lado, os gorilas são animais sociais que estabelecem domínio por meio da força física não letal. Podemos fazer uma comparação razoável entre os jogadores de futebol do reino animal. Embora seus jogos geralmente não resultem em danos duradouros, eles não são estranhos ao contato físico. Seus corpos são mais adequados para o movimento terrestre e confronto.
Um gorila macho adulto terá uma vantagem de tamanho em relação aos orangotangos. Eles são simplesmente mais adaptados para a luta. Então, o vencedor seria o gorila. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.